Olá, crianças! Eu sou a professora Cristiane e hoje estou aqui para trazer para vocês a aula 10 da 11ª quinzena. Olha aqui, lembrando que quando aparecer o lápis, realizaremos atividades na plataforma do DemandaNet ou na folha impressa que vocês retiraram na escola. Quando aparecer a capa do livro, realizaremos no livro Email Ler e Escrever, tá bom? Que dia é hoje, crianças? Hoje é dia 6, terça-feira, olha aqui, ó, terça-feira, tá bom? A nossa aula de hoje é de matemática e ela está no livro EMAI, na sequência 6, atividade 6.4 e 6.5, nas páginas 37 e 38. Peguem o livro de vocês, lápis, borracha e vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Olhem aqui, crianças. Na atividade 6.4, nós vamos ver essa tabela que tem lá, não é mesmo? Vou ler para vocês, ó. Uma gincana foi realizada em uma escola e as turmas do terceiro ano tiveram as seguintes pontuações. Então, esta tabela aqui, ó, está representando a pontuação de cada equipe do terceiros anos, tá? Olha aqui o título da tabela: pontuação dos terceiros anos na gincana. Fonte da tabela: as turmas dos terceiros anos. De onde foi tirado aqui, tá? Das turmas dos terceiros anos. Então, aqui, acompanhem comigo. Terceiro ano A fez 177 pontos. Aqui, ó, turmas e aqui pontuação, tá? Terceiro ano B fez 187 pontos. Terceiro ano C fez 144 pontos. Terceiro ano D fez 101 pontos. E terceiro ano E fez 135 pontos, tá? Essa é a nossa tabela. E aí embaixo vocês têm algumas perguntinhas para responder, não é mesmo? Olha só, ainda na página 37, hein? Ó, 1. Calcule e responda. A. Nós vamos fazer oral, tá? A. Qual a turma fez mais pontos? Qual a turma que fez mais pontos? Voltem lá. Vamos olhar. Qual turma fez mais pontos? Qual o número maior aqui, ó? Não é para escrever o número lá, é para escrever a turma. Olha a turma aqui, ó. Tá bom? Então, vocês vão responder na letrinha A. B. Qual foi a segunda colocada? Voltem lá na tabela de vocês, ó. Segunda colocada. Qual o segundo número maior aqui, ó? Este aqui. Qual foi a turma? Vocês vão pôr a turma, não o número, tá? Na C, qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? Que chegou mais perto do 150? Vamos olhar qual é o número aqui que chega mais perto do 150, sem passar, tá? Antes do 150, qual que chega mais perto? Este, não é? Isso. Qual é a turma? Então, vocês vão colocar lá na letrinha C, porque está perguntando da turma. Agora, a letrinha D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? Vamos olhar aqui, ó. A turma B fez 187 e a turma A fez 177. Quantos pontos a turma B fez a mais do que a turma A?
dá para fazer o cálculo de cabeça. Mas se vocês quiserem, vocês podem registrar aqui, como eu vou fazer. Nesse espacinho que tem aí embaixo do livro de vocês, vocês podem fazer as contas aí, tá? Olha aqui, eu coloquei a pontuação da turma A, né? Da turma B, desculpa. Da turma B, ó. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? A B fez 187 e a turma A fez 177. Eu quero saber quantas a mais essa aqui fez, não é? Então, vou realizar uma conta, ó. Coloco aqui o sinal de igual, né? Número embaixo de número, unidade, dezena, centena, tá? O sinal aqui, que o sinal é de menos, e vou resolver. 7 tira 7, 0. 8 tira 7, 1. 1 tira 1, 0. Então, a letrinha D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? 10 pontos. Tá? Agora, a letrinha E. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? Vamos voltar lá e lembrar? Ó, a turma D e a turma E. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer a conta da letrinha E, tá? Vocês vão colocar aqui. E aí, o resultado, coloquem aqui. F. Quantos pontos a turma C deveria fazer para empatar com a turma A? Olhem aí. Opa, desculpa. Olha aí, a turma D para empatar. Desculpa, a turma C para empatar com a turma A. Então, para igualar aqui, ó, 177 com 144. Quanto falta para essa turma chegar nesses pontos? Tá? Então, vocês vão fazer a conta aí também, tá? Na letrinha F. G. Quantos pontos fizeram as duas turmas com a menor pontuação juntas? Então, olha aqui. Quais são as menores? Essa e essa. Juntando esses pontos, quantos eles fizeram? Juntos, tá? Vocês vão fazer a conta aqui e responder. Fácil, né? Então, olha, se precisar, voltem o vídeo de vocês, tá? Para assistir novamente, ou então pausa para conseguir realizar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Agora, na página 38, nós vamos realizar a atividade 6.5. Observe o gráfico a seguir. Então, esse gráfico aqui, ó, olhando esse gráfico é um gráfico de coluna. Vocês estão vendo que tem umas coluninhas aqui, ó. Essas coluninhas aqui representam a pontuação também das turmas A, turma B, terceiro ano C, terceiro ano D e terceiro ano E, tá? Pontuação dos terceiros anos na gincana. O que é isso aqui? O título do gráfico, exatamente. Tem alguma coisa parecida com a atividade anterior que vocês fizeram? Da tabela? Qual é o título da tabela? Não é a pontuação dos terceiros anos na gincana? No gráfico também. A mesma coisa. Então, o que está representando lá na tabela da página anterior está representando aqui. Só que agora é através de um gráfico. Lá representou através de uma tabela. Aqui foi transformado aquela tabela em um gráfico, tá? Esse gráfico aqui de colunas, ó, vocês podem observar que aqui embaixo vai ficar as turmas, ó, tá? Aqui, uma escala numérica, tá?
Essa escala numérica aqui, vamos observar, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 10, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Está sendo contado de quanto em quanto? É de 1 em 1? Não, né? Então, olha aqui, é contado de 20 em 20. Então, é uma escala numérica de 20 em 20, tá? Então, aqui na vertical, ó, tem uma escala numérica. Na horizontal, nós temos as equipes que participaram, que no caso são os terceiros anos, né? E aqui, a barrinha representa a pontuação deles. Então, o terceiro ano A, aproximadamente, fez 100 e, ó, não chegou no 180, né? Porque tá um pouquinho para baixo. Fez mais de 160, mas não chegou no 180. Então, aproximadamente, 170 e poucos, né? Não dá para a gente precisar certinho qual foi a pontuação nesse gráfico aqui, porque ele não é contado de 1 em 1 a escala dele. Se fosse contado de 1 em 1, daria certinho. Mas aqui nós fazemos a aproximação. Aqui, terceiro ano B. Quantos pontos fez? Mais de 180, né? Um pouquinho mais. Pode ser 188, 180, né? Nem chegou no 200 ainda. Tá bom? 190, pode ser. Terceiro ano C. Observando aqui, ó, quantos pontos fez o terceiro ano C? Vamos ver, ó, vem aqui, ó, passou do 140 um pouquinho, né? Pode ser 141, 142. E aqui, terceiro ano D, olha, exatamente está em cima certinho do 100. Está em cima certinho do 100. Então, ele fez 100 pontos. Esse foi mais fácil observar aqui, né? E aqui, terceiro ano E. Passou um pouquinho do 120, ó. Vocês estão vendo? Um pouco, mas não chegou no 140. Então, pode ser 130, 130 e pouquinho, né? Nós já sabemos a pontuação porque nós vimos uma tabela antes. Mas se não tivesse aquela tabela, nós tivéssemos só com esse gráfico aqui, nós íamos fazer aproximadamente, tá? Nós sabemos porque nós fizemos a tabela anterior, então aqui está representando a mesma quantidade. Mas nós fizemos aproximadamente no gráfico, tá bom? Então, olhem aqui. Agora nós vamos resolver as questões que tem aí embaixo do gráfico. Vocês ainda na página 138, ó, tem uma perguntinha A. Qual é a pergunta A? Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentadas na página anterior? Então, olhem, vamos voltar no gráfico. Olha aqui. O que tem no gráfico que também aparece naquela tabela que vocês realizaram? Lembra da tabela? Volta aí a página de vocês, vira na página 37. O que tem de igual? Olhem aqui, observem comigo aqui, ó, o título da tabela e o título aqui do gráfico. É igual? Sim, o título é igual. E aqui, a fonte é igual? Sim, a fonte é igual. E os números, aqui, os números não, as turmas são iguais? Tem turma A, terceiro ano B, terceiro ano C, terceiro ano D e terceiro ano E? Sim. Então, o que tem de igual aí? Vamos lá responder a letrinha A, ó. Que informações podem ser observadas nos gráficos e que estão na tabela apresentadas na página anterior? O quê? O título, tá? As turmas, que terceiro ano A, B, C, D e E. A fonte, que é a mesma, né? E a pontuação também é a mesma, apesar de no gráfico estar aproximadamente, porque o gráfico está numa escala de 20 em 20, não dá.
Então, vamos repetir aqui devagar para vocês escreverem, ó. O título, a fonte, as turmas, a pontuação, né? Tudo que tem no gráfico lá também aparece na tabela, tá? B. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? Volta lá no gráfico de vocês, olhem aí em cima. Olha aqui, o que representa esses números aqui? O que eles representam nesse gráfico? Eles representam a pontuação de cada equipe, não é? Ó, aqui foi contada a pontuação, só que é contado de 1 em 1? Não, de 20 em 20, não é? Então, ele representa a pontuação das turmas, tá? Das equipes ou das turmas, tanto faz aí, tá bom? A C. Observe o gráfico É possível perceber que o terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos? Por quê? Então, vamos voltar lá, terceiro ano A. Dá para a gente observar aqui nessa coluninha que eles fizeram menos de 180 pontos? Sim, é possível. Por quê? Porque, ó, a barrinha aqui, a coluna, não chegou no 180. Ele está pertinho, mas não chegou. Então, é possível, ó. Os alunos fizeram menos de 180 pontos? Sim, fizeram menos. Por quê? Porque a barrinha não chegou no número 180, tá? D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre a turma C e a turma D? Voltem lá. Ó, turma C e turma D. A diferença, tá perguntando. O que nós podemos observar aqui? A diferença entre os dois. Olha só, a C fez aqui, né? Ó, mais ou menos, um pouquinho mais de 140. E a D fez aqui, ó, 100, né? Um pouquinho, bem pouquinho, um a mais do que 100. Então, olhem só, quantos pontos a C fez a mais do que a D? A gente pode olhar aqui, ó, não é contado de 20 em 20? Então, cada linha dessa é 20, ó. 20, 40, não é? Então, a C fez aproximadamente 40 pontos a mais. Por que aproximadamente? Porque nós não temos números exatos. Então, olha aqui, como nós vamos responder na D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre a C e a D? Que a C fez aproximadamente 40 pontos a mais do que a turma D, não é? Então, caprichem aí, se precisar, voltem o vídeo, tá? Para realizar, mas espera aí, não acabou não. Olha aqui, nós temos uma atividade complementar, atividade 4, ó. Ela está no papel, tá? Impresso, vocês vão realizar, ou na plataforma do DemandaNet. Então, qual a pergunta aqui, ó? Qual é o título do gráfico? Qual o título do gráfico? Volta lá, olhem no gráfico. Qual é o título? Pontuação dos terceiros anos na gincana, tá? Qual turma fez menos pontos? Vamos voltar no gráfico. Qual? Olha aqui, qual a barrinha menor? Qual é o nome da turma? Terceiro ano D, tá? 7. Quantos pontos aproximadamente fez a turma do terceiro ano E? Voltem lá no gráfico de vocês, ó, E. Então, é aproximadamente. Vamos ver, ó. Vamos até aqui na barrinha. Quando chegar nessa barrinha aqui,
aqui, ó, na coluninha, nós vamos seguindo para ver até onde chegou mais ou menos, ó. 120, então fez mais de 120, mas não chegou no 140. Então, aproximadamente, ela pode ter feito, ó, tá quase chegando no 140, não é? Então, ela pode ter feito 130, 137, 138. Vocês vão colocar aí quanto vocês acham aproximadamente, tá? 8. Qual é a fonte do gráfico? Ah, esse nós já falamos, mas vamos voltar lá. Olha aqui a fonte do gráfico. Turmas dos terceiros anos. Mesma fonte da tabela, né? Então, da onde foi retirada essas informações? Foi retirado das turmas dos terceiros anos. Agora, 9. Quantos pontos aproximadamente fez a turma do terceiro ano B? Voltem lá. Ó, terceiro ano B. Olha aqui. Passou do 180? Sim. Chegou no 200? Não. Então, está aqui, ó. Está no meio, um pouquinho para baixo do meio, né? Então, nós podemos dizer que ele fez 189, 190, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, 187, 188. Vocês podem colocar aí, porque é aproximadamente, tá bom? 10. A escala registrada no gráfico para a contagem dos pontos da gincana é de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20. Voltem lá para a gente ver de quantos em quantos foi contado. Lembra? Eu já até contei, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Então, quantos em quantos, ó? Tá? Eu já até respondi. Volta ao vídeo que vocês vão ver minha resposta lá. Tá bom? E agora nós finalizamos a nossa aula de hoje. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha, ative o sininho e amanhã eu estarei de volta. Amanhã será a última aula da 11ª quinzena. Eu espero vocês até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.